Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos. Já sabem, acompanhem as conversas aqui no YouTube ou no Spotify, no iTunes, Chromecast e todas as plataformas de podcast está lá disponível para vocês ouvirem e para comentarem aqui no YouTube se sabem que eu venho aqui também dar sempre um olhinho e falar convosco. Deixem também o vosso like e subscreve, clica nas notificações e também partilhem, pá. Isso é o que eu ouço mais. Isto podia chegar a mais gente. Então, mas para chegar a mais pessoas, então vocês também têm que darem uma forcinha. Não sei se sabem, mas este podcast sou eu que o pago. Não há patrocinadores. Portanto, quanto mais o divulgarem, também melhor para mim, no sentido, ao menos estou a pagar, mas estou a pagar por uma coisa que chega a pessoas. E isso também dá aqui alguma paz de espírito no meio desta conversa toda. Ora bem, o convidado de hoje é uma pessoa que eu já e vocês conhecem, eu também já o conheci mais gordo. E vocês também. Uma das, se calhar, das principais vozes do fado em Portugal, mas que tem uma história, como todos nós. Tem uma história e vem aqui partilhá-la as razões, se calhar, que o levaram a manter-se, a palavra que ele escolheu também para aqui, a manter-se vivo. É o Ricardo Ribeiro. Olá, Ricardo. Olá, António. Obrigado por teres vindo. Por teres aceito esta conversa. Apesar de tu teres nascido em Lisboa. Nasceste em Lisboa. Sim, senhor. Mas tens esse sotaque alentejano já. É uma mistura de coisas, sim. Não é só o alentejano. Sim. É quê? É mistura de quê? É uma mistura do alentejano com o italiano, com um bocadinho do calão dos ciganos. É uma mistura pois de é. coisa. Onde é que vais buscar essa mistura toda? Uma A questão... tua mãe é alentejana, não é? Não, ninguém da minha família Não. que eu saiba é alentejano. Pode haver raízes, mas não. É a mistura dos sotaques ou desta maneira de falar. Também tem a ver com o som, não é? Sendo músico, eu facilmente apanho sotaques, facilmente apanho línguas. Só uma língua com a qual sou muito débil, que é o inglês, porque embirrei com o inglês, não sei porquê, enfim. Mas de resto, desde o italiano é a língua que leio e escrevo a sério? e falo, sim, fora da minha língua. Depois o espanhol, um pouco de árabe também. Mas sabes que aprendi. eu estive há pouco tempo em Itália de férias e eu já estava cansado. Na Dove está, então? Onde é que estiveste? Sardenha. Sardenha, sim. Isso já é outra língua. Mas não é isso. Fala-se italiano, mas o sardo... Sim, mas o que me faz confusão é que os italianos não falam mais porra nenhuma a não ser o italiano. Também tem muita dificuldade no inglês. Sim. Então eu já estava cansado nas férias de me fazer entender, sabes? De me querer fazer entender. Sabes porquê? Porque é uma língua mater. Sim. O italiano é uma língua, o latim, não é? Sim, vem muito, então, muito ligado ao uma latim. das línguas materes são precisamente esse, quem cresce dominando uma língua tão rica tem alguma dificuldade em falar outras línguas. Depois eles às vezes mais simples. Eles traduzem, eles dobram tudo. Sim, depois tem não esse tem problema essa tal tradição. como os espanhóis, não é? Sim. Tem esse problema. Quanto a mim é um problema, acho que não devia ser dobrado, devia ser com legendas para nos habituarmos às outras línguas, não é? Podia ser também um tema interessante, estarmos aqui só a falar das questões das línguas, mas não é isso, não é isso que traz aqui. Este podcast tem uma vertente, eu não gosto de dizer que é ligada à saúde mental ou ao autoconhecimento, mas a premissa para uma pessoa vir aqui é se há algo que me desperta nela, curiosidade em querer saber mais, então eu acho que faz sentido, porque não serei certamente o único. E a tua história chama-me um bocadinho a atenção, porque hoje em dia fala-se cada vez mais do suicídio, uma experiência pela qual tu passaste em pequeno. Cada vez fala-se mais do suicídio, mas fica com a ideia que se fala pouco de quem tem uma segunda oportunidade ou de quem passa por isso, mas fica cá para contar a história. E foi o que, no fundo, acabou por te acontecer com 12 anos? Sim, por aí. Sim, como é que tu, aos 12 anos, como é que se tem a percepção de que não há mais saídas? Quer dizer, repara,
naquela época, ou naquele tempo, se assim quiseres, quer dizer, eu não tinha muita maturidade, apesar de ser um indivíduo naquela altura, ter uma maturidade muito superior ao que um gaiato agora de 12 anos possa ter. Porque, enfim, vim de uma família simples e humilde e que de cedo fui habituado, e para mais num bairro típico de Lisboa, onde tu tens que ganhar uma certa, como dizem os argentinos, los dados, la timba e la poesia cruel. E então era a timba que tinhas que... E com 12 anos tu começas a abrir os olhos muito cedo. E, muito mais cedo, e com 12 anos já tens alguma... Já és pevitado, de maneira a ter algum jogo de cintura. Porém, foi ver-me numa... Sabes que há partes da minha vida que eu apaguei completamente. A minha memória apagou-as completamente. Se calhar provavelmente serem tão dolorosas, não sei. Também pode ser por isso. Há coisas que eu não falo do que se passou, porque não quero, nem que coisas me levaram a tomar tal atitude. São pedaços de história e de vida, primeiro porque iria atentar, entre aspas, contra a memória do meu pai. E depois atentar contra a saúde da minha mãe, que ainda está viva. O meu pai já não. E portanto isso eu não vou fazê-lo jamais. E não há necessidade. E não há, exatamente. Mas porque tudo isto tem uma sequência, uma história. E naquela altura não ter saídas é porque não via mais nada. E portanto não tinha a segurança de ser amado. Ou pelo menos pensava que o não era. Porque o meu pai era um indivíduo que vem de uma família, o meu avô era minhoto, a minha avó era de Lisboa, mas com raízes de Viseu, e eles, era uma vida muito dura que tinham. E ele não sabia manifestar o amor, nem o carinho, nem aquela coisa. E eu, como sempre fui um rapazito muito sedento de atenção, talvez por já ter alguma coisa a ver com as artes, não sei, e por ler muito, e por fechar-me muito numa bolha sozinho. E depois, por aquilo que passava, foi por aí que fui. E preparei tudo, não falei, por isso eu devido muito àquelas pessoas que dizem que se vão matar, não me acredito muito, porque pela minha presença da minha história, eu não disse nada a ninguém. Estava em silêncio, fiz aquilo que tinha a fazer e depois no dia fiz. A sorte é que chegaram e pronto, e depois estive internado, etc, etc. Mas, pois, essa história... essa parte que tu dizes de se calhar a necessidade de ser amada é uma coisa que nós... Que idade é que tu tens? Agora tenho 41. Portanto, tu és da mesma geração, tu nasceste em 81. Sim. Eu sou de 80. E é um bocadinho aquilo, essa falta, não é falta de maturidade, éramos crianças, não é? Sim. Mas o meu pai era um bocadinho a mesma coisa. Eu falo muito do meu pai e há muita coisa de stand-up, comédia que eu faço sobre o meu pai. Mas o meu pai era a mesma coisa. E há uma história que eu já partilhei em stand-up e eu acho que já partilhei aqui também. Pai, aos meus 20 e tal anos, a psicóloga onde eu andava, a psicóloga, disse-me, pá, tens que falar com o teu pai, tens que dizer tudo aquilo que tu sentes e dizer-lhe na cara. E eu, mas sem o acusar de nada. Ela dizia-me muito isso, mas sem o acusar de nada, como se fosse uma história. Eu não percebi muito, porque isso era o que eu estava habituado, a culpá-lo de tudo, né? E eu fiz isso e foi surpreendente eu perceber quando o meu pai, no meio de lágrimas, de eu depois dizer que não me sentia amado e que não compreendia, o meu pai dizer-me, eu não soube fazer de outra maneira. Exatamente. Isso eu costumo sempre dizer. Mas isso é do caraças, não é? É porque eu tive os melhores pais do mundo que não souberam ser de outra maneira e souberam ser, e os pais que sabiam ser. Nós não... Essa história, eu depois, mais tarde, tive outros problemas, tive uma depressão muito profunda, que me caiu o cabelo e unhas, foi uma miséria franciscana. E, portanto, não vale a pena... Essa parte depois podemos falar mais tarde. Mas nessa altura... Uma das primeiras coisas que é importante nós termos em mente é do sábio, não é? Um homem quando começa a ser sábio, porque não é ser conhecedor. O indivíduo que sabe muitas coisas não é um sábio. Sim. É preciso ter cuidado, porque eu posso ser uma esponja e absorver muitas coisas. O sábio é aquele que sabe e põe em prática e consegue vencer as tentações, não é? Como dizia o Padre António Vieira, o mal não está em ser tentado, está em ser vencido. E portanto, um sábio é uma das primeiras coisas fundamentais. Isto aprende-se com os filósofos do estoicismo, nomeadamente Epiteto, em que ele diz uma coisa curiosa: a primeira coisa é não atribuir as culpas aos outros. Agora, eu com 12 anos não sabia ver. Hoje, sabendo ver... Se há adultos que não sabem, quanto mais aos 12 anos. Mas por isso falamos de sábios, e a sabedoria está ao alcance, mas não está a prática da sabedoria. É preciso sacrifício e o espírito de sacrifício. Agora, nessa época, quando um tipo olha para a sua frente e não vê mais nada e só vê
desgostos e sofrimento, a única saída que encontro é por ali. O que é que eu estou aqui a fazer? Não vale a pena, não faço aqui nada. O desânimo, o desalento era de tal ordem que tu acabas por ir por aquela via. Porém, não condeno os meus pais nem os culpo, porque eles eram o que poderiam ser. E o que saberiam ser. E o que sabiam ser, aliás. E, portanto, hoje em dia, e eu tento sempre, quando às é que vezes... tu tomaste consciência disso? Já foi mais tarde. Claro. Já foi mais tarde, não é? Mais tarde até pelas pessoas que eu tive a sorte de se cruzarem na minha vida, porque eu tive muita sorte no meio desta coisa toda. Mais tarde, cruzei-me verdadeiramente com sábios. Não me cruzei só com pessoas cultas. Sábias, verdadeiramente. Que começaram a despertar em mim a fonte da sabedoria, que era a sabedoria mundana, que era a sabedoria humana. E de conhecer o homem, não é? E quando deparo a ver Platão, em que ele diz: olha para as coisas e não olhas como elas, não as vejas como elas aparentam ser, mas sim como elas são verdadeiramente. E a partir daí tudo muda. E essa consciência tu vais tendo mais tarde, daí a maturidade, daí o cérebro não estar preparado para certas coisas a determinada idade, e a outra já está, como a outra já não está preparado para determinadas coisas, nem quer aceitar determinadas coisas. Faz parte do fenómeno natural de existir. Sim. Quando tu, aos 12 anos, quando isso te acontece, quando é que tu tiveste consciência daquilo que tinhas feito? Ou chegaste a ter alguma vez assim... Eu depois estive... Tu estiveste internado, não é? Estive internado há um mês e tal, e depois ia fazer... Nesse internamento saía de um hospital onde estava para ir para outro para fazer consultas de pedopsiquiatria, que fui acompanhado, depois saí, mas não sei... Não tive muito... Aquilo foi tudo tão rápido e tudo tão estranho que acabei por não ter... Hoje, quando olho para trás, há coisas, como te disse, que apaguei, mas quando olho, digo: para quê? Não encontras significado? Não. Encontro o significado para aquela dor. Não encontro o significado para a atitude diante da dor, não é? Agora entendo a dor, e há coisas que eu entendo, e que às vezes pergunto se um dos meus filhos passasse por aquilo, como é que reagiria, ou o filho de outra pessoa qualquer, não é? E por aquilo que eu passei. Mas não sou por isso nada de vítima, muito pelo contrário. Mas mas se calhar percebes o erro que teria sido. Isso depende do valor que eu dou a mim mesmo, não é? Não desafio o meu guerreiro interno. E portanto, também como não o desafio, também não o enfraqueço. Seria um erro porque... mais pelos filhos que tenho e pelas pessoas que amo. E porque há sempre essa ideia, eu acredito que nesse momento, para uma pessoa chegar a esse ponto, é porque vê realmente não há mais nenhuma hipótese. Também te digo uma coisa que às vezes penso, desculpa interromper, claro. Mas um tipo que tem esta vontade, esta ânsia de desaparecer, não é? Eu costumo dizer sempre aquela célebre frase do Pessoa, que eu adoro, do Fernando Pessoa, que ele diz: morrer é só não ser visto. Que aliás o Eugênio Lisboa escreveu um poema lindíssimo e que a Amélia Mus musicou, que é: morrer é só não ser visto, é sair ao pé de ti, apagar-me de tudo isto. E é um poema lindíssimo do Eugênio Lisboa, com esta frase do Pessoa. Mas quando um tipo tem essa ânsia, tem que ter um ego também muito grande. Tem que ter um ego muito grande. Às vezes olho e penso, tem que haver um poder, uma força que tem a ver com o ego, não tem a ver com nenhum sentimento, mas apenas com um ego inflamado, às vezes. Eu olho e digo, se calhar era. Porque há uma coisa de valentia, ao mesmo tempo de cobardia, é um misto de várias coisas, e o ego é isso mesmo. É um assabarcar de muitas coisas. E então, às vezes, penso nisso. Mas, enfim, não sei, não te posso expressar, nem a ti nem a ninguém, o que é que eu sentiria naquela altura quando peguei naquilo tudo e meti para a boca abaixo. Quer dizer, não sei. Mas é aquilo que estavas a dizer, que fica a ideia de que não há mais solução nenhuma, mas depois quando tu sobrevives uma situação dessas, tu percebes que afinal há mais soluções. Sim, o problema é quando nós só pensamos nos problemas. Não é? Nós temos mecanismos cerebrais, claro. E isto também se aprende com os filósofos. É quase um mecanismo de proteção. Mas sabes que os filósofos dizem muito uma coisa. Há quem pense que os filósofos dão soluções. E os filósofos não dão soluções. Fazem-nos pensar como também nenhum psiquiatra. Eu nunca vi ninguém curado por um psiquiatra. Quando encontrares, apresenta-me. Não conheço ninguém. Sim.
O que o filósofo te dá são perspectivas do teu problema. E em vez de pensares apenas no problema, pensa nas soluções. E quanto mais pensas em soluções, mais elas aparecem. Porque é a terceira lei de Newton. O mesmo movimento à direita é o mesmo à esquerda na igual velocidade e proporções. Não é? Exatamente só que é isso, tu estás tão fixado. Exatamente, quando tu estás obcecado demasiado com uma coisa, tu vais buscar essa energia. Acabas por ser como os cavalos, não é? Quando tens uma pala, tu só vais ver em frente. Exatamente, não vais só vais ver o problema. E não consegues canalizar a tua energia, a tua inteligência para a solução. Para a solução. E talvez isto tenha sido isso que me aconteceu a mim. Eu só vi aquela solução, que no fundo não era solução nenhuma. Era um apagar completamente. Não é? Suicídio é uma solução em coisas que pode ser uma solução, mas eu não creio nessa solução. Porque é uma coisa que sei, é muito difícil, vou entrar aqui por terrenos muito apertados e não queria, mas o suicídio é uma coisa que é de um egoísmo atroz, mas ao mesmo tempo também é de uma coisa que não deves ser tu a ter esse poder. Porque não te foi dado o poder de nascer. Não tiveste a opção de escolha para nascer. Estou a perceber o que é que queres dizer. Tu não tiveste palavra em dizer eu vou nascer. Tiveste palavra como espermatozoide, mas ainda não me disseram que era sensitivo como espermatozoide. Fui eu que cheguei primeiro. Mas eu não tive voz ativa para dizer eu quero nascer, eu quero viver. Portanto, se não tive essa voz ativa, também não tenho que ter a voz ativa para me suicidar. Não estou falando agora da eutanásia. Sim, são outras territórios, exato, são sim. territórios diferentes, por isso disse que vou entrar em caminhos apertados. Sim, mas eu percebo o que não tenho dizer. a lei, e tudo obedece a uma lei. Uma árvore, porque está a vento ou chuva, não deixa de fazer a fotossíntese. Como se tiver um calor aterrador, ela não deixa de se cumprir como árvore. E o que é que eu tenho que fazer é cumprir-me como homem. E o que é cumprir-se como homem? Homem na palavra. Meu querido amigo, segundo valores de bondade, justiça e sabedoria. Isso é seres homem, não é? Posso recorrer novamente a Platão quando ele diz: quando tu vês uma paisagem muitíssimo bonita e te faltam as palavras, que muitas vezes nos acontece, ou quando olhas para um filho e não te faltam palavras, mais uma paisagem que propriamente o ser humano, é o que ele diz são as reminiscências lá do Uno de onde vieste. Não é? E o homem, para ser homem, tem que ter os seus valores de bondade, justiça e sabedoria. Por isso é o verdadeiro homem. E o homem mede-se por rastro que deixa no mundo. Não é? Mas quando chega a um ponto desses é porque esses valores não estão perdidos todos. Não tem a ver com esses valores perdidos. Não é esses valores perdidos, não é bem perdidos. Não os encontras. Sim. Nem sabes até que eles existem. Eu com 12 anos sabia lá o que era justiça. Pois claro. Porque o meu conceito de justiça com 12 anos pode não é o mesmo. Até o meu conceito de justiça não é o mesmo que o teu, se calhar, em algumas situações. Mas o conceito de justiça agora, é o Benfica ser campeão todos os anos. Agora há um conceito de justiça universal, que é o conceito de justiça que é pôr tudo no seu devido lugar. O que é a justiça? É pôr as coisas no seu devido lugar. Não é mais nada do que isso. Não é? É como achares que uma porta tem... A inércia é um defeito ou uma virtude? É uma constatação. Não. É um defeito ou uma virtude? Tu constatas a inércia. Está bem, conheces sim. A inércia. Depende. Depende de... Depende do que pretendes de fazer com ela. Exatamente. Ou seja... Então, verdadeiramente, a inércia não é um defeito, porque se a porta não tivesse inerte, entrava qualquer coisa e saía qualquer coisa. Ela não cumpria a sua função. Sim. Então, a justiça é pôr exatamente as coisas no seu devido lugar. Na hora delas. Se o indivíduo é verdadeiramente um violador e se comprova e se prova que ele é um violador, o que é a justiça é pô-lo no seu devido lugar, que é onde? Na cárcere, na cadeia. Ponto final. Sim. Então, a justiça é verdadeira, é isso mesmo, é a justiça universal. Depois vamos falar da justiça como, enfim, o que é justo repartir equitativamente, etc, etc, etc. Isso é outro negócio. Depois de tu foste depois para um colégio, não foi? Sim. Foi nessa altura também, estavas a falar da depressão, que começaste a ter essa depressão? Não, já foi mais tarde. Eu fui para o colégio porque, entretanto, eu fui trabalhar para as obras e, entretanto, caí de um andaime. Tinha 13, 14 anos, caí com o equivalente a um segundo andar e a minha sorte foi cair na cruzeta do andaime. Senão tinha batido com a cabeça no lance de certeza e não estava cá, olha, vês?
Mas eu não tinha que morrer. Mas lá está, não tinhas mão nisso, não é? E depois fui para o colégio, porque nessa onde eu estava a trabalhar com o meu pai, foi no prédio da União Zoófila, e o meu pai queixou-se. Eu tinha a mania nas horas vagas de ir ver os animais, porque eu adoro animais e cães, e ver tratar dos cães lá na União Zoófila, no gabinete veterinário, e havia lá um veterinário que era o Dr. Pedro Leal, que nunca mais me esqueço, e um dia gostava de o encontrar, ou alguém da família, para lhe agradecer ele ter indicado ao meu pai este colégio. Foi ele que o indicou, que ele tinha lá sido aluno. Pois, que foi esse colégio onde tu conheceste colégio, esse conjunto de sábios, não é? Uma parte deles? Uma parte deles, nos professores. Que não. Sabe, encontrei o Padre Manuel Alves, que era um homem extraordinário. Te ajudaram, não é? Um homem fabuloso, fabuloso. Depois, mais tarde, encontrei pessoas que sim, foram também muitíssimo importantes, desde o Rabi Abu Khalil, que é um aludista com quem trabalho, o Maurício, o meu mestre, quer dizer, o Rui Gomes Pereira, pessoas que depois começaram a incutir o gosto pela... Aliás, o Padre Manuel Alves incutiu-me o gosto pela leitura, um tipo de leitura, e depois estes amigos foi quem me abriram as portas do... Tem a história essa depressão surge em que... Isso já foi mais tarde, isso foi, enfim... Já eras músico? Já. Foi em 2012. Foi a morte do meu pai e eu não pude dizer aquilo que precisava ao meu pai. Depois era um relacionamento trágico que eu tinha. Depois, antes disso, separei-me. A minha filha é muito pequena. Foi um conjunto de coisas que me levou a ter uma depressão terrível. Mas é engraçado que tu nunca mais voltaste a pensar nessa solução que tinhas tido aos 12 anos. Não, porque depois também estava mais acompanhado e comecei a encontrar mecanismos diferentes. O que é que te salvou dessa depressão? Foi efetivamente a poesia e a filosofia. E os amigos. E amigos que tive muitíssimo importantes e que tenho ainda. E fizeste terapia também, não? Fiz alguma coisa de terapia, sim, de psicoterapia. Alguma coisa, mas a grande terapia foi dada por esse meu amigo Rui Gomes Pereira, que era pintor. Ele pintava e foi um indivíduo extraordinário e que era um homem mais velho que eu e era uma pessoa porque eu tenho um amor incrível e que tenho muitas saudades. Ele morreu de Covid-19 e que me deixa muita pena e era um homem extraordinário e a ele devo grande parte, claro que fui para um psiquiatra, claro que tomei grandes dosagens de medicações. Lembro-me que tomei uma medicação curiosa que me tirava a força das mãos, tinha que esperar meia hora depois de acordar porque eu não tinha força nos músculos que é para me levantar. Eu não dormia, não havia nada que me pusesse a dormir a não ser aquela medicação, aqueles remédios. E com o Rui ele já velhote ainda tinha forças às vezes para me aguentar com os choros e com as coisas. Foi um homem muitíssimo importante e a quem eu devo muito e tento sempre levar a memória dele e o nome dele dentro de mim. Qual é que foi então assim, achas tu a lição mais importante que ele te deixou? O Rui deixou várias, quer dizer, não teve uma importante. Deixou de tal ordem, ele falava assim com as mãos. Tinha uns olhos muito azuis, cabelo todo branco, era muito alto. E ele às vezes, eu achava-lhe imensa piada, porque ele às vezes falava assim que eu não estava a ver um homem enorme. Depois tinha as minhas mãos são grandes, agora as dele eram um bocadinho maiores, 3 centímetros. Era uma coisa assim, uma bizarra. E então ele às vezes, chegava-me ao pé e dizia, velho, tinhas razão. E ele, Ribeiro, eu não quero ter razão, Ribeiro. Eu não quero ter razão, eu só quero que tu ouças, Ribeiro. E então eu só quero que tu ouças. Era a frase que... E às vezes digo isso à minha filha, ouve. E ele era extraordinário. Foi por causa dele, olha, que comecei a ler William Black, comecei a ler, sei lá, o que é que eu te posso dizer? A ler o Teixeira mais profundamente, passou a ser o meu poeta, o Teixeira e o José Régio, falo de Teixeira de Pascoais e do José Régio, como, enfim, ler mas isso para já tu... te digo. E, portanto, o Rui era assim um indivíduo, assim um extraterrestre. Mas tu, uma pessoa quando está num período de depressão, obviamente ter os amigos e a terapia e a medicação é importante, mas tu é que tens que fazer o trabalho. Sim, é feito quase tudo por ti, se não tudo, não é? Ou seja, essa tua vontade de querer ler mais, de querer saber mais, foi algo que tu tiveste que cultivar no meio disso. Há um poema da Natália Correia que eu assim que li aquela frase começou tudo a fazer sentido, em que ela diz assim, nós só nascemos quando somos nós que temos as dores.
E a partir daí as coisas começaram a ter outro sentido. Também o trabalho ajudou muito. Eu nessa altura tinha que gravar um disco, forçosamente tinha que o gravar, porque tinha que fazer o CCB, porque tinha que fazer uma série de concertos e de coisas, e isso também ajudou. Essa frase de nós só nascemos quando somos nós que temos as dores. Que temos as dores é um bocadinho não culpar os outros por aquilo que nos acontece. Exatamente, e quando tu começas há uma quadra... Tu começas a viver aquilo que sentes. Cuidado, há uma quadra de um poeta popular que é o Silva Tavares, em que ele diz assim: gostar da vida e do mundo é contrassenso evidente. O riso dura um segundo e a dor eternamente. Tu a dor não precisas de inventar, mas eu preciso de ti e de outros como tu que me inventem a alegria. Não é? A dor dura sempre, porque a dor é uma coisa, é um mecanismo muito diferente do riso. Apesar do riso ter tanto valor para mim quanto tem a dor, mas são coisas diferentes, são campos atuantes diferentes, quer em ti, quer e tu tens que respeitar os dois. Claro, evidentemente, quer dizer, tens que os respeitar. Porque são coisas que fazem parte do campo da emoção e fazem parte do campo até da ansiedade, do riso ansioso ou da dor ansiosa. Não é? E, portanto, quando nós nascemos, quando temos as dores, porque tu dás um determinado valor àquilo que aprendeste quando estás dorido. Sim, diz que muitas vezes, embora eu também não concordo que... E por isso te digo, o preço que eu paguei até hoje foi muito barato àquilo que aprendi. Sim. Porque a dor dá-te obriga-te a uma clarividência e obriga-te também a ir mais fundo dentro de ti. Daí eu, às vezes dizer, e escrevi uma frase que diz assim: o entretenimento é para esquecer a vida, a arte é para lembrar a vida, e a arte está pejada de dor. Sim. Muitas vezes nós faz sentido. Está pejada de dor, e essa dor é o que te lembra a vida, não é? Agora, claro, é mais fácil fugir da vida do que lembrá-la, não é? Como dizia o Mahler, ou do que senti-la? Como dizia o Mahler, bater com a cabeça nas paredes para fugir da realidade. Gustavo Mahler, que é um compositor que eu gosto muito. Portanto, os artifícios que nós temos e as coisas que nós caminhamos para fugir à realidade e fugir às coisas acaba por... E o que é que tu fazes quando sentes que vais fugir à realidade? Fuge a sério. Não tem problema nenhum. Claro. Até porque mas tu sabes o entretenimento tem tanto valor à sua dimensão que outra coisa qualquer, como qualquer arte. Atenção, não é uma questão de desprestígio por uma coisa ou por outra. Simplesmente eu, quando tenho que fugir da realidade, fujo completamente. Sem problema nenhum. Mas em que sentido? Fugir é assim, tu podes fugir, acho que faz sentido tu fugires da realidade como momento de, um escape, mas não estar constantemente nesse sítio. Porque senão isso claro estares a fugir da dor e de tudo o resto. Foges tudo e depois acabas por não viver. Não viveste. Chegas à velhice e dizes: o que é que eu vivi? Nada. Vivi apenas numa ilusão. O que também tem o seu lado bom. Eu, como utilizo a ilusão para criar essas fugas que eu tenho da realidade, ora faço poemas, ora faço canções, ora recupero móveis, ora... pinto qualquer coisa. Eu não sei bem se são fugas ou se não acaba por ser também... Ou se faço amor com a mulher. Também. Isso não sei isso pode ser uma fuga. Ou sexo. Há momentos para tudo também, não é? Sim, mas não sei isso até que ponto é uma fuga. Ou se é... É uma fuga porque o verdadeiro pecado é entrar numa esfera interdita. Porque se tu tiveres então tu foges desta coisa toda, porque entras num vácuo. Eu tenho uma facilidade, porque eu entro facilmente numa bolha. Eu tenho um bebé com 7 meses, um filho, o meu Francisco. E então acho muito curioso, toda a gente na família, ele ficou parecido comigo e também ficou parecido que ele de vez em quando fica parado. Eu às vezes costumo dizer que me para uma boneca, porque às vezes fico parado a olhar para uma coisa e fico nos pensamentos que nem eu sei às vezes o que é que estou pensando. E o bebé também é assim, então a gente farta-se de rir que ele às vezes está parado, assim, olha o outro, coitado. Este veio para padecer. Porque há muitos mecanismos para fugir, mas o importante é também não fugir constantemente, porque senão acabas vivendo uma coisa. Ou fugir com consciência. Sim, mas também se tiveres consciência acaba por não fugir, não é uma fuga certa. Sim, mas ou seja, eu acho que tu tens é que estar... como é que eu ia te explicar? Tens que estar presente. Inteiro. Exato. E naturalmente existir. É isso. Era isso que eu ia dizer. Presente, estar presente, estar inteiro. Quer na fuga. Por isso a pessoa diz, para ser grande, ser inteiro, nada exagera. Não é? Exatamente isso. A música no teu caso, a música também desempenhou sempre um papel...
importante ou não? Sem dúvida, eu cada vez mais não consigo dissociar a poesia da música. Cada vez mais para mim são só um. Repara que falo cada vez mais só em poesia e menos em música. É verdade. Porque, não sei porquê, é impossível dizer que a música não é poesia já não. Se bem que a descodificação do som é uma outra coisa. Agora, na poesia nós descodificamos a palavra e o som quando ela descodificas a tua cabeça? Também, quando podes. Mas cada vez mais não consigo dissociar uma da outra. E então já é tudo a música ajudou e a poesia também. Aliás, disse-te que poesia e filosofia foram as coisas que mais me ajudaram. Eu acho que... É curioso, eu lido com questões relacionadas com o transtorno, com a perturbação obsessiva compulsiva e a ansiedade. Também fui diagnosticado um bocadinho, mas depois desistiram. O psiquiatra diagnosticou-me 5 coisas, mas depois nenhuma delas, desde Asperger, um bocadinho de Asperger, como depois noetismo, como depois não sei o quê. Mas quando eras puto? Não, agora? Já, sim. Sabes, e houve livros que lembro-me que o psiquiatra disse: olha, não leia isso agora. E eu disse: porquê? Vai ficar faça o que eu lhe digo, não leia isso agora. E ele por acaso houve um ou outro que teve razão, os outros não. Porque... mas tu leste na mesma. Fui um indisciplinado. Tu estavas a ler assim, bem tinha razão, cabrão, não devia estar a ler isto. Não, sim, mas houve um ou outro que ele teve razão. Parei logo ali à partida. Eu lido com estas questões desde pequenino, desde que me lembro de mim. E é engraçado porque eu também acabei... Nós estávamos há bocado a falar isso, de viver as nossas sombras e não culpar os outros. Sim. E eu hoje estou tranquila em relação a isso, porque eu sinto que há muita gente que vive muito ainda no registro de isto estou assim porque me aconteceu isto, porque me aconteceu aquilo e porque não sei o quê. E é válido e faz sentido. Eu não acredito muito no determinismo. Mas sim, é. Porque senão tu dás valor ao meio e não tens valor nenhum. Porque senão tu não és uma... O Machado de Assis, um grande robô. Pensador brasileiro, um grande poeta que eu gosto muito também. Machado de Assis disse mesmo: se tu dás valor ao meio, é o meio que tem valor, não és tu. Eu nasci no meio da pobreza, se tu quiseres, e de coisas, e tios toxicodependentes e não sei mais o quê. E eu não fui nenhuma coisa. Portanto, eu não dei valor ao meio. Quem tem valor sou eu é que faço o meio. Não é? O Machado de Assis, não vou eu discutir o Machado de Assis, mas ele diz que não concordava com o ditado: a ocasião faz o ladrão. Ele dizia: o ladrão já nasce feito. Só és ladrão se quiseres. Exato, é isso. Houve alguém um dia que eu estava com esta conversa à mesa entre amigos e ele dizia: então se fores roubar uma banana não és ladrão. Eu disse: não, roubar comida não é roubar. Se eu tenho verdadeiramente fome, se eu for buscar uma banana não é roubar. É tirar uma coisa da natureza, que foi dada pela natureza e que é minha por direito como ser humano. Agora lá que nós vendamos e negociamos, isso é outra coisa. Mas se eu for buscar uma banana a uma loja, eu tenho fome e apanhar por necessidade, perdoem-me, mas isso não é um roubo. Eu não o considero um roubo. E por premissa e conclusão, não é um roubo, que é a lógica. Sim. Senão eu vou a um pomar e apanho, que me interessa a mim. Esta é como a pessoa que diz: esta terra é minha. Desgraçado. Não é? Eu vou morrer e a terra fica cá, como é que ela é tua? Sim. Sim. É uma ideia de que é tua. É como a pessoa dizer que ama. Não, a pessoa às vezes tem uma ideia de amar, mas não ama verdadeiramente. É exatamente como a terra. O indivíduo: eu tenho 2 herdades. Você tem? Ou é as herdades que o têm assim? Durante o tempo você quer andar. Depois você vai-se embora, a herdade fica lá. É verdade. É ou não? É exatamente como o pomar. Se eu tenho fome, vou buscar uma maçã. Comi, vou ser atentado porque roubei, então eu tenho fome. Está lá na terra. Não é um roubo. Sim. Agora, roubar é eu estar aqui, pegar neste livro e levá-lo e vou-me embora. E para que é que eu quero o livro? Só porque eu quero ler? Não é uma necessidade, a leitura, claro, mas... Sim, mas não é... Compreendes? Sim. É coisa que faz confusão. E o determinismo, sim, a pessoa que culpa sempre, não é? Eu aconteci nisto, coitadinho de mim, porque a minha mãe dava muita porrada. Eu aconteceu-me isto porque o meu pai me fez isto e aquilo e outro. Porque eu tive uma namorada que me encornou. Porque não sei o quê. Quer dizer, os outros têm sempre culpa, ele não teve culpa de nada. A única culpa que ele tem é de ficar ali. Então, é a única culpa. Não, ele tem toda a culpa. Sim. Ele tem toda a culpa. Sim. Ou pelo menos tem uma grande parte da culpa.
Sim, o meio onde ele nasce e onde a pessoa cresce tem influência, como é óbvio. Mas mas cabe-te a ti decidir se queres ser aquilo ou se não queres ser aquilo. Sim. Claro que estamos aqui a conversar, mas há pessoas que não têm força, há pessoas que não têm a sorte de encontrar alguém que os encaminhe. É verdade. Atenção, estou a ser um bocadinho radical. Mas grande parte é nosso dever de dizer assim, epá, se eu nasci no meio de injustiças e de calamidades e de barbaridades, eu não quero ser isto. Portanto, se eu não quero, eu vou escolher não ser. E foi isso que tu fizeste? Exatamente, claro que não nasci no meio destas coisas, mas foi isso que eu fiz. E foi isso que a vida também me obrigou a fazer. Epá, e é isso que vais fazendo. Ou que vamos fazendo todos, não é? Vais-te construindo até que o ciclo tu acabe. cresces e os problemas não deixam de aparecer. Como é evidente, mas esse é o desafio da vida. Sim. Esse é o desafio da vida, volta à terceira lei de Newton. Não é? O gajo está muito feliz, muito feliz, muito feliz. Essa é a palavra. Muito feliz, muito feliz, muito feliz. Há de haver um momento que vai estar muito triste, muito triste, muito triste, muito triste. Por isso os budistas dizem, escolhe o caminho do meio. Nem estejas demasiado contente e eufórico ou demasiado triste, não anda ali no meio. Porque isso é o balanço da vida. É o equilíbrio na corda. Acho eu. Acho que achas bem. Tu tens 2 filhas, não é? Não tens uma filha e um filho. A minha filha tem 17 anos, o meu filho tem 7 meses. Como é que tu lidas com as dúvidas da tua filha? Nós agora não temos conversado tanto porque é o verão e ela anda lá nos Alvantes, desaparece, tem 17 anos, já sabe, faz parte da coisa. Mas vamos conversando. E eu tento sempre ouvi-la e tentar perceber o que é que se passa por ali. E ela também tem ali qualquer coisa, precisamos de alinhar isso ainda, que ela agora anda-se a retrair um bocado de conversar comigo, das coisas e tal, mas eu tento sempre a ouvi-la e tentar perceber a perspectiva como ela vê as coisas. E depois dar-lhe outras perspectivas. É um bocadinho aquilo que não tiveste, não é? É, sim. Mas não deixes de ser duro quando tem que ser duro. Não... E tu fazes isso porque achas que é o correto ou também porque achas que foi aquilo que te faltou? Eu não faço nada por achar que é correto ou não, porque cada ser humano é um ser humano. E o método que pode ser para este pode não funcionar para aquele. Sim. Eu dou-lhe aquilo que ela precisa, que ela me pede. Okay. Ou diretamente ou indiretamente. Que eu, através de sensibilidade, possa perceber que ela precisa. Agora também não tenho uma coisa de ditadura. Agora, sou duro. Não sou um pai autoritário. Sou duro. Mas sabes que essa frase que tu lhe dizes é muito chata, pá. Essa do ouve bem. Sim, não, mas não é, digo-lhe, ouve. Podes não fazer nada com isto. É que tu estás a fazer isso e eu estou a ver o meu pai. Eu digo, ouve, lá vem com lá vem este gajo de cima. Quando digo ouve, ou seja, ela pode não fazer o que eu lhe estou a dizer, mas que fica lá alguma coisa. Só quer que escutes. Depois faz o que tu quiseres com a informação. Agora escuta. É isso que é importante. Tu estavas a dizer que a filosofia, a poesia, a música foi, de certa maneira, foi a tua salvação ou um caminho que tu encontraste, e muitas vezes, as pessoas às vezes ouvem essas histórias e pensam, pronto, mas ele encontrou música, não sei tocar. Whatever. A verdade é que tu procuraste que se pode encontrar. Tu procuraste aquilo que se encaixou em ti, não é? E que te fazia sentido. Pode ser ser carpinteiro, pode ser lavar escadas, seja o que for, não é? Tem que ser aquilo onde a pessoa se sente de alguma maneira que se preenche. Perdoa-me, mas eu recorro nestas coisas, recorro sempre ao Agostinho da Silva, que é seres o poeta à solta. E seres um poeta à solta, quando ele dizia poetar, que o homem não nasceu para trabalhar, nasceu para poetar, para ser um poeta à solta. Quando ele dizia poeta era ir àquela frase do Confúcio, que é escolhe uma coisa de que gostes de fazer e não tens de dizer que trabalhas, não é? Sim. O que ele quer dizer é exatamente isto, no meu ponto de vista, que é, tens que encontrar um caminho, a tua mensagem, a tua palavra sagrada a dizer ao mundo. Agora, claro, quem é que se quer cumprir como carpinteiro quando depois vê na internet as casas de milhões dos youtubers? Queres o quê? Milagres? Não podes. É evidente que um tipo como eu, que encontra um móvel velho e que vai para uma oficina lá de casa e que o vai recuperar, não é? É porque eu não estou à espera. Às vezes, o perigo nas coisas e na vida é a expectativa que tu estás à espera de qualquer coisa. É aquilo que tu esperas das coisas. E eu tento fazer ao contrário. É que as coisas esperem de mim.
Tenho as minhas falhas, não penses, posso-te enumerar aqui defeitos que tenho. Sou impetuoso, sou teimoso, sou às vezes prepotente, sou arrogante. Posso dizer essas coisas todas, mas eu espero sempre que as coisas esperem de mim e que elas não esperem de mim nada. E eu não esperar nada delas. Sim. Agora é difícil. Como com as nossas relações, da mulher, dos filhos, dos amigos. É difícil, não sou nenhum impoluto e já fiz as minhas coisas e faço-as e também exijo às vezes. Mas quando chega a hora, digo, vamos lá. E tens de ter não esperes deles, eles que esperem de ti. E também tens de ter uma certa compaixão para contigo, para aceitares esses erros. Claro, porque és débil, não é? Sim, em contrapartida para ser homem... Podes entrar naquele registro de não presto para nada e estou sempre a fazer merda e não sei o quê. Isso é tal coisa de desafiar o guerreiro interno. Isto é teoria, filosofia oriental, nomeadamente nipónica, do Japão. Não desafiares o teu interno. Não prestes para nada, ok? Toda a gente presta. Porque é importante a mensagem, não é o mensageiro. Agora, não é dar demasiado valor a ti, eu faço o kickboxing e o boxe, já podia estar aqui todo musculado, a fisionomia que tenho estava assim, não é? Mas, quer dizer, há pessoas que só trabalham para isso, para a aparência estética, para a coisa. São opções, pois cada um carrega o seu fardo, não é? Cada um carrega a sua cruz, seja ela grande, pequena, média, faz parte. Verdade, sim. Porque, já viste a mulher quando dá à luz? É uma dor desgraçada. O desgraçado do gaiato a deitar os dentes, coitadita dor que aquilo faz. Já pensaste? Uma metáfora engraçada. E tu escolhes o caminho que tens a escolher. Daí as pessoas da astrologia, eu gosto muito da astrologia, mas digo sempre, os astros influem, não determinam. Sim. A determinação é tua, a escolha é tua. Esse é o livre-arbítrio. Mas tu estavas a falar disso dos youtubers, mas cada vez mais... Perdoe, eu dei os youtubers, claro. Como podia dar outra coisa qualquer. Sim, mas isto fez-me lembrar de uma coisa, que a quantidade de pessoas que às vezes tu encontras que são empresários de sucesso. Sim. E que têm grandes casas, têm tudo e ainda mais alguma coisa. Eles. Mas depois vem um amigo qualquer da infância que está a viver no campo e pensa, o que eu gostava era disto. Bem, aí pode haver duas. Também há sempre aquela coisa da galinha da vizinha é sempre melhor que a minha. Sim, ou então também há um eterno insatisfeito. Depois também há o Manel na biça, tudo o que vê com biça. Também tens, mas depois também tens o outro dizer assim, fogo, esfalfo-me a trabalhar, eu tenho muita coisa, mas tenho se calhar um momento de paz, um momento para estar aqui a ver as andorinhas passar, a ver os ciclos de voo que fazem, por exemplo. Mas é preciso dar atenção às coisas simples da vida, ou que aparentam ser simples para nós. E tu quando, olha, por porque exemplo, o voo de uma andorinha não tem nada de simples. Pois, não sei, não vejo. Eu vejo, todos os dias. Sabes, todos os dias lá no alpendre tomo o meu café, olho e adoro ver o que as andorinhas fazem e os outros pássaros de roda das árvores. É muito engraçado. E aprende, tem grandes lições. E depois estão as andorinhas assim, olha lá está este cabrão a olhar para a gente. O que é que este gajo está aqui a fazer? Este miró. Achas que isto foi uma coisa que aprendeste depois da depressão ou que já o vivias? Já foi depois. Porque se calhar a depressão, tu também ganhaste esse conhecimento e também teve a ver se calhar um bocadinho com isso, de não parar. Sim, é ir ao fundo do poço e depois vais para cima, és obrigado a vir para cima, não é? Não tens outra solução. E quando começas a vir para cima, começas a ver outras coisas, a ver as coisas de outra forma, a ver as coisas à luz de um pensamento também lógico, mas não apenas e só lógico. Ver também as coisas... Nós às vezes queremos explicação para tudo e não há. Não pode haver. Então o que é que fazemos? Não tens que ter explicação, tens que aceitar que é assim. E deixá-lo. Não há explicação para tudo. Como é que tu me dizes que há uma explicação para uma família desgraçada que morre no meio da estrada, e que vai 2 crianças dentro do carro e o carro estava impecável, o homem não estava bêbado, não tinha sono, não tinha nada e de repente enfaixam-se? Não há uma explicação. Eu não quero que haja explicação. Então, eu só quero lamentar que aquela gente morreu. O que é que faz é aceitar que o ciclo do mundo é assim e a vida é isto mesmo e não é outra coisa. Quando formos para Marte viver verdadeiramente, talvez consigamos ter carros que não colidam uns com os outros e que não se morram dentro do carro. E porquê é que aquela família, em vez de sair às 2:30 da tarde de casa, não saiu às 2:15? Porquê é que a mulher se atrasou a pôr a maquilhagem? Isso tudo, sim, porque tu também pensares nisso tudo, traz muita dor, não é?
Não é dor. Traz desconforto emocional. É evidente que traz. Mas ao mesmo tempo depois paras para pensar e dizes assim, mas porque é que eu tenho... Estava assim porque estava escrito. Porque tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Isso aprende-se a ler o Freud ou o Jung. Sim, o Jung tem que ser assim, não contestes porque tem que ser assim, está assim, porque é assim. Isso agora, não estou a falar, cuidado, que há pessoas que dizem, mas agora porque é que eu tenho que aceitar que o meu patrão me tratou mal? Estamos a falar de outra coisa. Cuidado. Falar das coisas... Sim. Há coisas que não têm que ter explicação. Porque aí o patrão já inclui, lá está, livre-arbítrio e tu... Não é uma fatalidade. Não é uma fatalidade. Meu amigo, vou recorrer outra vez aos filósofos do estoicismo, que é, habitua-te a preocupar-te que aquilo que tu verdadeiramente tens poder. E o que é? É nas tuas ações, nos teus pensamentos, naquilo que tu fazes e o que dizes, pura e simplesmente. A fama, o sucesso, o dinheiro não está ao teu alcance, não tens poder sobre ele. Os terrenos, as herdades? Então toma conta daquilo que tu tens verdadeiramente poder. E aí serás feliz. Se é que isso feliz existe. O que é para ti ser feliz? É existir naturalmente. Não tenho, porque às vezes posso estar muito feliz e afinal não estava. Pensava que estava. Não. Então, para mim, a felicidade, ou aquilo que se possa definir por felicidade, não quero ir à etimologia das palavras, mas quer dizer, felicidade para mim é um estado de espírito de serenidade e de aceitação e de calma perante tudo o que se me depara na vida e perante o que a vida se depara em mim. Isso se manifesta em mim. Precisa um pequeno Buda. Agora... Não é. Mas isso depois também não é fácil. Isso na teoria. Olha, obrigadinho. Não é fácil, mas consegue, sim. Sim. Eu agora, neste momento, perguntaste-me se eu tinha concertos. Tenho pouco trabalho. As despesas são as mesmas. E o que é que eu vou fazer? Vou estar aqui agora, ai Jesus. Não, eu tenho que respirar e dizer, ok, mês que vem virá mais. E o que é que fazes? E aproveitas este período para quê? Olha, tenho o meu sótão, já andei a forrar os consos todos com os esferovite. Estou aflito das costas por andar ali de baixo a forrar, por exemplo. Lá está, havia duas opções. Ou fazer isso, ou ficar a remoer sobre o assunto. Ou ficar a pensar, não tenho trabalho, tenho que pagar a casa, o carro, o gaiato tem as fraldas, a Carolina vai para a escola outra vez. Quer dizer, vou estar a pensar, não, vou dizer, ok, vou aguentar, o pouco que tenho dá para fazer a vidinha, e quando chegar à altura, é isto. Arranjar um mecanismo. Agora é fácil, achas que é fácil para mim, ou eu sou aqui algum santo, ou algum Buda? Não sou. Nem pensar, gostava muito, mas não sou. Agora tento caminhar na senda daquela conversa que viemos há bocado, o caminho o justo meio. Caminho do meio, andar ali, ok. Há muitas noites que é difícil, que um tipo deita-se e pensa, o que é que eu vou fazer agora? Esta pessoa está chateada comigo, está zangada comigo, porque eu fui mal criado, porque eu fui desagradável, porque não sei o quê, não fiz aquilo, não liguei à minha mãe, Há muitas coisas que nos machucam, mas um tipo tem de dizer, ok, eu sou um ser humano, sou passível do erro. E o Freud diz uma coisa curiosa, que é, de erro em erro vamos descobrindo a verdade. Sim. Então, agora, claro, achas que para mim é fácil? Não é, então, sabe Deus. Mas não, vamos caminhar, vamos tentar, ok, calma. E de repente a vida muda. Lá está outra vez a história da explicação. Lá está outra vez a terceira lei de Newton, como podia ir para a filosofia hermética, outra coisa qualquer que também fala da mesma coisa, a lei da compensação. Quer dizer, estava aqui a olhar para a tua tradução do Corão. Os árabes têm uma filosofia muito engraçada que é a filosofia da atração, por isso tem os quartos de tom na música, os quartos e os oitavos de tom. E um filósofo e poeta e matemático do mundo árabe tem uma coisa curiosa, que ele falava da atração al-Batani. Ele, quando fala da atração, é a lei de aproximar as coisas. Sim. Que curiosamente depois o padre António Vieira fala da perspectiva do futuro. E o que era para ele o futuro? Era puxar do que estava lá à frente para aqui. O pensamento do padre António Vieira, que eu gosto muito e leio muito. E puxares do futuro. E o que é puxar do futuro? É da tua imaginação. Ora lá veio a criação. Ora lá veio aquela história que o Agostinho da Silva dizia. Coisa, que vem um movimento. Se eu vejo as coisas criadas, porque é que não é de acreditar na criação? Quando lhe perguntaram se ele acreditava em Deus, ele falava em criação. Não é? E isso implica movimento também, não é? Movimento e repouso, Evangelho segundo São Tomé. É. Movimento e repouso. É a maneira como tu encaras a vida quando tens que te movimentar e quando tens que estar em repouso, em silêncio. Que os políticos usam isso
e outras pessoas, não é? Mas os políticos mais na sua senda, quando têm que estar quietinhos e caladinhos, sabem-no muito bem. Mas o repouso deles é para outra coisa. Sim, mas é para ninguém falar deles. Mas cuidado, vê metaforicamente, ou como uma analogia, não é? A maneira como tu tens a capacidade de estar em silêncio e quieto. É muitíssimo importante. Olha para uma serpente e vê como ela tem capacidade de estar quieta e depois flagra o golpe para se alimentar, não por maldade, mas para sobreviver. É engraçado. Mas isso aprende-se... Vivendo. Aprendemos vivendo, não é? Sim. E volto a dizer, não sou nenhum impoluto, nem nenhum santo, e não estou aqui a botar conversa fora. E não te estou a dizer nada que eu não ponha em prática. Nada. E que não te custe pôr em prática. Achas que não custa agora, quando foi a pandemia, 14 quilos que aumentei agora e para o ginásio outra vez? Custa. É exatamente como na vida. Custa pôr em prática muita coisa. Aceitar, ter que agora que me está a mim agora tenho alma de fadista, também me lamento, mas lamento-me cantando, choro cantando. Que mensagem... eu já me aconteceu às vezes receber mensagens de pessoas que me dizem que têm pensado, por exemplo, em suicídio, ou que acham que estão a atravessar um período de uma depressão, e muitas vezes eu não sei o que é dizer. Não, diz assim, olha, imagino que o vosso mercê está num tubo. Esse tubo para onde entrou tem uma saída, de certeza, porque se ele tinha uma entrada tem que sair. Então imagino que você tem que percorrer o tubo e agora tem que aceitar que passou o tubo e depois vai ter que sair, nem que seja por onde entrou, mas tem que sair. Você está num tubo. E a saída, e isso, o suicídio não é uma saída. Não é porque não faz parte do tubo. Pois não. Tem que tudo fazer parte desse tubo. E o que é que faz parte de tudo? É as dores que eu tenho, é o choro, é as lágrimas, é o isto, ele fez-me mal, ela fez-me não sei o quê, ou ele não sei o quê. Ok, agora vamos ver o que é que eu fiz. O que é que eu fiz para estar assim? Isso é o meu tubo. E agora eu vou ver o tubo. O que é que eu fiz para estar assim? O que é que eu não fiz para poder sair daqui? Que atitude é que eu lá atrás fiz para que agora me acontecesse isto? História da causa e efeito, essas leizinhas todas que a gente não liga nenhuma, mas que estão certíssimas. Geralmente acontecem-nos as coisas que a gente lá atrás não fez determinada coisa e a seguir, toma lá, levas com ela na tromba. Sim. É pensar nisto. E isso pensar não tem nada a ver e atenção que eu nada não estou a dar nada. Não estou a falar de exo nem exo. Sim. Hoje confunde-se muito o exoterismo com o esoterismo. São campos de... Mas não estou a dizer nada que eu buscasse por mim, ensinaram-me. A ver como um tubo. Ver como um tubo o problema. Eu estou dentro do tubo, entrei por ali adentro, agora vou ter que sair dele. E agora o que é que eu fiz para estar cá dentro? E o que é que os outros me fizeram? E geralmente quando nós pomos na balança é mais aquilo que a gente fez de mal a nós próprios do que... Por isso a oração do Pessoa, desculpa que eu recorro sempre a... Mas o Pessoa tem uma oração em que ele no fim diz: Senhor, livrai-me de mim. Nós somos os que nos fazemos pior. Somos o pior do nosso inimigo. Somos o nosso pior inimigo. Para a maioria das opções que escolhemos, e quem não acredita no destino, eu uso sempre a frase do Schopenhauer, do filósofo desgraçado, entre aspas, em que ele dizia: o destino baralha as cartas e a gente joga. É a maneira como tu jogas. Agora é claro, nada disto é fácil, e quem está em depressões profundas é muito difícil. Eu não estou aqui a falar como se não soubesse, porque eu já lá estive, queimo unhas, queimo cabelo, sempre bem do que estou a falar. E não condeno nada essas atitudes, não condeno nada, nem julgo, nem... Agora, é importante a gente parar e dizer assim: onde é que eu me vou agarrar? Temos de ter um sítio onde agarrar. Nem que seja uma pessoa que a gente vê na rua. E que todos os dias nos pode dizer bom dia. Vou por ali, aquela pessoa diz-me bom dia. Eu estou na atenção daquela senhora ou daquele senhor. Então vou continuar por aqui. Agora vou ver o meu tubo. Onde é que eu me meti? Meti-me aqui. Porquê? Primeiro é saber o porquê. Porquê é que eu fui para ali? E depois recorrer à psicoterapia, que faz muitíssimo bem. Falar com alguém. Falar, deitar cá para fora. E depois nesse falar e tentando descobrir os pontos onde, se eu tenho feito isto não estava assim. Então eu vou mudar. Acho que é isso. Olha, quanto tempo é que a gente já vai aqui de conversa? Mara minha. Passa sempre Passa depressa. Ricardo, olha, eu não sei, eu estou aqui a falar contigo. Sim. E dá-me vontade, dava-me vontade de ter esta conversa, mas era com um copo de vinho tinto. Sim, podemos... Não de manhã, a ver as andorinhas. Sim, à noite é melhor, sim. À noite é melhor, a ver o luar do Alentejo. Olha, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, eu espero que... Acho que foi... Às vezes também digo disparates, também faz parte. Mas quem é que não diz? Eu acho é que
fez muito sentido. Obrigado por teres aceito este convite. Pá, e acho que sim, um dia vou lá ter contigo lá ao Alentejo. Levo um medronho. Faz favor. Levo um medronho da minha irmã. Vem quando quiseres. Serás muito bem-vindo e muito bem recebido. Obrigado. E quanto a vocês, continuem a acompanhar o podcast. Vão aqui aos comentários do YouTube, já sabem que eu vou lá sempre também falar convosco. Deixem as vossas ideias, o que é que acharam desta conversa. Temos aqui montes de referências literárias que vos podem se calhar ajudar em muitos momentos, lá está, nesses momentos mais obscuros, se calhar estão nessa altura. Aproveitem as referências literárias que o Ricardo deixou aqui para também iniciarem esse caminho, e até para a semana. Um abraço.